E temos aqui um texto da excelente Jacobin, que faz grandes artigos aqui, traduz muita coisa bacana. As grandes farmacêuticas estão extorquindo os estadunidenses. Vamos bater 150 likes aí, gente. Reportagem, matéria do artigo do André Paris e Matthew Cunningham Cook. As fabricantes de medicamentos estão em pé de guerra devido a um novo programa que permite ao Medicare, Programa Nacional de Seguro-Saúde para Idosos e Pessoas com Deficiência, negociar preços de alguns medicamentos. O verdadeiro escândalo, é claro, são os preços absurdos que as empresas estabeleceram para a venda desses medicamentos nos Estados Unidos, quando eles são vendidos por muito menos em outros lugares. Vamos lá. Em resposta ao lançamento desta semana de um novo programa que permite ao Medicare negociar preços mais baixos para um punhado de medicamentos, as fabricantes de medicamentos insistem que a iniciativa limitará o acesso dos pacientes aos medicamentos e sufocará o desenvolvimento de novas curas. No entanto, todos os 10 medicamentos sujeitos à negociação já estão sendo vendidos em outros países a frações do que as empresas farmacêuticas estão cobrando por eles nos Estados Unidos. De acordo com nossa análise, e as fabricantes de medicamento relatam enormes receitas com essas vendas no exterior. Em alguns casos, os americanos, cujos impostos subsidiam o desenvolvimento de praticamente todos os medicamentos aprovados para venda nos Estados Unidos, estão sendo cobrados 1000% a mais do que pacientes estrangeiros pelos mesmos medicamentos. As fabricantes de medicamentos entraram com várias ações judiciais para tentar bloquear o novo programa de negociação do Medicare, alegando que as reduções de preço prejudicarão pacientes americanos. No entanto, algumas dessas mesmas empresas arrecadaram recentemente mais de 4 bilhões de dólares em receita no último trimestre, com a venda de 6 dos produtos farmacêuticos visados em países estrangeiros a preços mais baixos do mercado mundial. Isso equivale a mais de 47 milhões de dólares por dia ou 2 milhões por hora. Essa arrecadação em dinheiro divulgada nos relatórios de ganhos das fabricantes de medicamentos sugere que as empresas farmacêuticas ainda serão capazes de obter enormes lucros, mesmo que os americanos finalmente possam acessar preços mais próximos dos praticados no mercado global para alguns medicamentos. Por 2 décadas, o governo dos Estados Unidos impediu o Medicare de negociar preços dos medicamentos. Ao mesmo tempo, as empresas farmacêuticas exploraram o sistema de patentes para evitar que concorrentes vendessem versões genéricas mais baratas de seus produtos. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho, gente, antes da gente seguir a leitura. Vão curtindo e vão compartilhando, pinguem superchat, gente, que é muito importante aqui para a gente fazer bem a nossa live, meus queridos e minhas queridas. Conto com vocês para a gente poder erguer financeiramente aqui o nosso canal, a gente fazer um trabalho bem feito aí com todo mundo que nos acompanha. Temos apenas R$9 aí de contribuição, quem puder nos ajudar é muito importante aqui, já temos mais de 500 visualizações. Ao mesmo tempo, as empresas farmacêuticas exploraram um sistema de patentes para evitar que concorrentes vendessem versões genéricas mais baratas dos seus produtos. Enquanto isso, por décadas, os aliados congressistas das fabricantes de medicamentos bloquearam a legislação destinada a ajudar farmacêuticos e atacadistas a importar medicamentos a preços mais baixos no mercado mundial e vendê-los com desconto nos Estados Unidos. O resultado final: os americanos pagam os preços mais altos per capita entre os residentes de países ricos por medicamentos com receita médica, mesmo que o público americano subsidie os custos de pesquisa e desenvolvimento em praticamente todos os medicamentos aprovados para a venda nos Estados Unidos. Os custos farmacêuticos são uma das principais razões pelas quais o sistema de saúde dos Estados Unidos é o mais caro do mundo e ainda assim consistentemente apresenta resultados insatisfatórios. Simplificando, os custos mais altos de medicamento matam as pessoas. É o mesmo que extorsão. Pelo menos desde 2006, políticos democratas têm feito campanha com a ideia de permitir que o Medicare, Programa Nacional de Seguro-Saúde para Idosos e Pessoas com Deficiência nos Estados Unidos, se una ao resto do mundo para negociar preços de medicamentos e reduzir os custos da saúde, tanto para pacientes quanto para o governo. O presidente Joe Biden prometeu durante sua campanha em 2020 revogar a lei existente que proíbe explicitamente o Medicare, Programa Nacional de Seguro-Saúde para Idosos e Pessoas com Deficiência, de negociar preços mais baixos com as corporações farmacêuticas. No ano passado, os democratas finalmente aprovaram uma disposição de negociação
de preços de medicamentos, mas a medida foi muito limitada, muito mais limitada do que os legisladores propuseram originalmente, graças ao lobby agressivo da indústria e aos esforços bem-sucedidos de legisladores favoráveis à indústria farmacêutica para enfraquecê-la. A lei permitirá que o Medicare comece a negociar preços efetivamente a partir de 2026 para um punhado selecionado de medicamentos caros que não têm concorrência genérica e estão no mercado há pelo menos 9 anos. Conforme aponta o site de notícias da indústria biofarmacêutica Endpoint News, 4 dos 10 medicamentos da lista de alvos da administração Biden podem nem ter seus preços negociados no final, graças à entrada de concorrência genérica ou biosimilar. A indústria farmacêutica, no entanto, protestou contra o plano limitado de negociação de medicamentos, com uma série de ações judiciais e comentários histéricos, temendo que as disposições de preços de medicamentos do alto da redução da inflação possam abrir caminho para repressões mais agressivas no futuro. A política não deve ditar quais tratamentos e curas valem a pena desenvolver e quem deve ter acesso a elas, disse o principal lobby da farmacêutica de Washington, a Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, a PhRMA, na semana passada, reclamando que a administração Biden está dando a uma única agência governamental o poder de estabelecer arbitrariamente os preços dos medicamentos com pouca responsabilidade, supervisão ou contribuição dos pacientes e de seus médicos. A fabricante de medicamentos Merck, sediada em Nova Jersey, processou a administração Biden em junho, argumentando que o programa de negociação de preços de medicamentos do ato de redução da inflação é igual à extorsão e é inconstitucional. A ação da Merck foi seguida por ações judiciais da própria Pharma, bem como fabricantes de medicamentos como Astellas, AstraZeneca, Boehringer, Ingelheim, Bristol Myers Squibb e Johnson & Johnson. Uma história e 2 preços. As empresas que fabricam os 10 medicamentos na lista de alvos da administração Biden vendem os produtos por muito menos em outros lugares, de acordo com nossa análise de estudos governamentais, relatórios e think tanks e sites internacionais das farmácias. Considere o Januvia, um comprimido diário da Merck que ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue em adultos com diabetes tipo 2. Uma análise de 2019 dos democratas da Câmara descobriu que Januvia era vendido por $15,70 a dose nos Estados Unidos, ou aproximadamente 1.020% a mais do que os mercados internacionais, onde custava apenas $1,40 em média. O Novolog, uma insulina produzida pelo Novo Nordisk, é vendido nos Estados Unidos por $37,30 por dose, ou 440% a mais do que os $6,90 que custa em outros países, segundo o relatório. A Stelara, uma injeção da Janssen, usada para tratar a doença de Crohn e a psoríase em placas graves, custa $16.600 por dose, ou 360% a mais do que os $3.585 pelo qual é vendido em outros lugares. É um medicamento caro, mas, rapaz, 16 mil num medicamento é para quebrar mesmo, né? Outro medicamento da lista, o Xarelto, da Johnson & Johnson, previne a coagulação sanguínea para reduzir o risco de AVC. O preço bruto doméstico do Xarelto foi de $15,70 por comprimido, de acordo com o relatório de 2021 do Gabinete de Responsabilidade do Governo dos Estados Unidos. Isso é 575% mais alto do que os $2,30 pelo qual é vendido em média na Austrália, Canadá e França. O Entresto, um medicamento da Novartis, usado para tratar insuficiência cardíaca, é vendida nos Estados Unidos por $9,20 por comprimido, ou 230% a mais do que os $2,82 pelo qual ele é vendido na Austrália, Canadá e França, segundo o relatório. O Imbruvica da Abvie, usado para tratar cânceres sanguíneos, é vendido por $158 por comprimido nos Estados Unidos, mais que o dobro do que custa nesses países. A Eliquis, da Bristol Myers Squibb, é usado para prevenir coagulação sanguínea e reduzir o risco de AVC. De acordo com o relatório do ano passado do Instituto de Custos de Assistência Médica, o Eliquis foi vendido nos Estados Unidos a um custo médio de $7,30 por comprimido, o que é 267% mais alto do que os $2 pelo qual ele é vendido na Alemanha, Espanha e Suíça.
Empresas privadas, lucros privados, financiamentos públicos. Os Estados Unidos gastaram 45 bilhões anualmente no Instituto Nacional de Saúde, que por sua vez financia a pesquisa de novos medicamentos. De acordo com o estudo de 2020 do Instituto Novo Pensamento Econômico, todos os medicamentos aprovados para a venda da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, na sigla original, entre 2010 e 2019 se beneficiaram de pesquisas financiadas pelo NIH. Como os Estados Unidos subsidiam tanto pesquisa e desenvolvimento, a redução dos lucros das principais medicamentos de 15% a 25% teria efeito negligenciável no número de novos medicamentos introduzidos na próxima década, de acordo com o estudo de 2021 do Escritório de Orçamento do Congresso Federal e não partidário. Enquanto a indústria farmacêutica alega que negociar preços de medicamentos poderia reduzir o incentivo das empresas em gastar em pesquisa e desenvolvimento, um estudo do ano passado descobriu que entre 2012 e 2021, as maiores empresas farmacêuticas de capital aberto gastaram mais na recompra de ações e dividendos para recompensar acionistas do que em pesquisa e desenvolvimento. Entre os medicamentos da lista de negociação da administração Biden estão 2 usados para tratar de diabetes tipo 2. A Jardiance, da Boehringer Ingelheim, e a Farxiga, da AstraZeneca. Uma atualização da pesquisa de 2016 do Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais, do NIH, descobriu que os institutos haviam apoiado muitas etapas da pesquisa que levou à criação de ambos, Jardiance e Farxiga. De acordo com PharmacyChecker.com, o preço de desconto mais barato da Jardiance nos Estados Unidos é de 19,04 por comprimido, o que é 1.065% mais alto do que 1,63 pelo qual é vendido em média nas farmácias internacionais online. O preço com desconto mais baixo nos Estados Unidos da Farxiga é de 18,14 por comprimido, de acordo com o mesmo site. Isso é quase 970% mais alto do que 1,70 pelo qual é vendido em média via farmácias internacionais online. O governo dos Estados Unidos também concede ampla exclusividade de patentes às fabricantes de medicamentos, um acordo que permite que as empresas maximizem os lucros. Além disso, o governo permitiu que as empresas empregassem estratégias duvidosas para manter artificialmente monopólio sobre medicamentos lucrativos por anos após o término da exclusividade. Um relatório de 2020 da IMEC, grupo de defesa que trabalha em questões de patentes de medicamentos, descobriu que as empresas farmacêuticas registram em média 140 patentes por medicamento, uma média de 66% de patentes registradas após a FDA ter concedido aprovação. A Enbrel, fabricado pela Amgen, trata de sintomas de artrite reumatoide. A Enbrel é vendida nos Estados Unidos em embalagens de 4 injeções de dose única, a um custo médio de $5.087, de acordo com o relatório de custos de assistência médica. Esse custo é 373% mais caro do que $1.076 que os pacientes pagam em média na Alemanha, Espanha e Suíça. Em 2016, a FDA aprovou um biosimilar da Enbrel, que é essencialmente uma repetição do medicamento a um custo menor, em vez da alternativa genérica com desconto. No entanto, devido a uma decisão judicial de 2021 em Nova Jersey, onde a indústria farmacêutica é um grande empregador, o concorrente biosimilar foi bloqueado de entrada no mercado até 2029. Na última semana, o Endpoint News relatou que a Enbrel pode acabar não fazendo parte das negociações de preços em 2026, devido à concorrência iminente. Sobre os autores, o Andrew Perez é editor sênior e repórter da Lever, cobrindo dinheiro e influência. O Matthew Cunningham Cook escreveu para Labor Notes, Public Employee Press, Al Jazeera América e The Nation. Baita texto, importantíssimo para entender esse lobby. Isso sim é a verdadeira Big Pharma, não é aquela pataquada que o Girão falava na CPI da Covid, mas é disso que se trata. A indústria farmacêutica é muito cruel, meus queridos.